Então, hoje a nossa reflexão, eu sempre procuro colocar um tema, né, um nome, e hoje o tema seria: examine-se, quem é você? E para nós tentarmos entender um pouquinho sobre a personalidade humana, nós vamos usar três personagens principais hoje, que é Elias, Acabe e Jezabel. Eu até estava, quando eu comecei a estudar, né, que logo eu pensei sobre Elias, eu lembrei do Tiririca, porque é como se Elias falasse: eu quero morrer. Naquele episódio em que que Jezabel ameaça a vida dele e que ele tem que fugir, né? Mas quando eu comecei a meditar sobre esse tema, eu achei que eu ia falar principalmente sobre Elias. Porque soa até bonito, né? A gente falar que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porém, essa semana eu tive atribulado, assim, problemas da empresa, problemas, principalmente de trabalho, sabe? E não que eu quisesse morrer, não, isso jamais. Não, graças a Deus não vivo, não tenho esse problema, sabe? Mas, assim, a gente se sente, como servo de Deus, a gente se sente, às vezes, vulnerável a problemas que talvez a gente fala: não, mas por que eu sofro isso, entendeu? Mas aí, sempre das vezes que eu vim aqui trazer mensagem, eu sempre tenho um texto praticamente redigido 2 a 3 dias antes da pregação. Só que devido a essa tribulação, esses problemas dessa semana, eu não consegui. Eu fui lendo, buscando ali sobre o tema, sobre o enredo histórico do momento ali de 1ª e 2ª Reis. E hoje, eu estudei de manhã em casa, à tarde, e lá pelas 3h30 da tarde, mais ou menos, eu fui para a loja. Aqui na loja é mais tranquilo, quando estou sozinho lá. E aí comecei a estudar. E daí, foi como se eu levasse um tapa na cara, hoje. Tipo assim, você vai falar de Elias? Mas quando? Porque assim, eu ia estudar a personalidade de Elias. O do porquê das nossas aflições, dos nossos problemas, né? Mas aí, parece que foi como se fosse um tapa na cara. Você vai falar de Elias, sendo que a sua personalidade, ela está mais para Acabe e Jezabel? Misericórdia, né? Porque na verdade todos nós temos um pouco de Acabe e Jezabel. Não que nós sejamos sanguinários igual a Jezabel, e que sejamos um profano, um pagão, quase pagão como foi Acabe. Não, mas tem muitos traços da personalidade deles que na verdade remetem à personalidade de cada um de nós. Então vamos vir aqui para o texto, porque senão a gente eu acabo levando por caminhos às vezes que acaba se perdendo aqui. E daí, quando eu comecei a estudar, o importante, o legal de quando a gente se propõe a esse desafio, nós começamos a estudar bastante, né? E começa a descobrir coisas que estão durante o nosso dia a dia, nos rodeiam, que a gente nem sabia que aquilo lá representava algo. E quando eu comecei a estudar sobre esse trecho aí que fala Elias, Jezabel e Acabe, me veio 2 coisas, que os Balaíns, né? E que no caso fala que o rei ele ergueu um altar a Baal e que também ergueu postes ídolos. E fala aqui que no caso Baal era o deus da promiscuidade. Acho que é assim. Tá? Desde de hoje de manhã parece difícil de pronunciar essa palavra, mas vocês sabem o que é, né? E poste ídolos, ele... Na verdade, vocês já viram tipo... Vocês sabem, alguém aqui sabe o que é obelisco? Levanta a mão aí quem sabe o que é obelisco. Obeliscos são aqueles monumentos que, vamos supor que ele é tipo esse microfone aqui gigante, e lá no final ele se afunila e vira tipo uma pirâmide. E aqui lá tem uma simbologia que eu não sabia. Eu não sabia disso.
Na verdade, o obelisco é homenagem à deusa a Acera, ou Astarote, conhecida pelos cananeus como deusa mãe doadora da vida. E o obelisco tem simbologia como um culto ao sexo, ao ritual satânico. E detalhe, hoje o obelisco, a gente reconhece ele o poste ídolo, a gente reconhece ele pelo obelisco. Mas naquela época, você sabe qual que é a forma que mais representa a forma original do poste ídolo? Eu fiquei impressionado na hora que eu descobri. A forma que mais representa um poste ídolo seria um pau de sebo dessas festas juninas. Você veja só, às vezes inconscientemente o inimigo está nos levando a cultuar ele sem mesmo que a gente saiba. Então eu fiquei bem impressionado com isso. Então é importante que a gente busque, leia e tente entender não só o que está na Bíblia, mas o que envolve uma rede histórica lá, para que a gente descubra, entenda essas simbologias e venha se precaver de não estar às vezes cultuando ali o inimigo sem saber. Tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre Acabe. Acabe, ele pode ser entendido como um homem politicamente forte, porém moralmente fraco. Vamos falar assim, um bunda mole, para a gente falar bem a verdade. Acabe. Jezabel, ela é uma pessoa obstinada, uma pessoa que quando quer alguma coisa, vai e faz mesmo. Não importa por cima de quem que ela tem que passar. Ela vai fazer a maldade que fizer e ela vai fazer. E quando a gente fala de Acabe e Jezabel, na personalidade dele, aquilo que eu falei, a gente vê assim, cada um reage de uma forma. A gente vê Acabe como se fosse um homem mimado, talvez, um homem que quando quer algo, ele acaba, em um momento da Bíblia que fala que ele queria comprar, ele queria a vinha que ficava próximo ao palácio dele, e que ele foi recusado essa vinha por Nabote, né? E que ele ficou entristecido e que ele voltou para casa e virou o rosto, deitou-se, virou o rosto e nem pão comeu. Quer dizer, ele fez igual muitos de nós fazemos quando nós queremos alguma coisa e não temos. Ficamos emburrados, ficamos assim tristes e se fazemos de vítima, querendo que alguém veja o nosso sofrimento. Entendeu? E foi o que aconteceu. Jezabel viu isso e ela falou, não, essa vinha vai ser sua. Então você vê duas pessoas parecidas, porém de formas diferentes de agir. Acabe se retraiu como uma criança mimada e Jezabel, como uma pessoa inconsequente, ela falou, não, você vai ter essa vinha. E o que ela fez? Ela armou uma arapuca para Nabote, com 2 homens sanguinários, fez uma carta em nome de Acabe, enviou essa carta para que fizesse um falso julgamento, como se Nabote tivesse profanado a Deus, algo parecido, e acabaram apedrejando Nabote. Apedrejou Nabote, ele morreu, e Acabe foi e tomou para si a vinha. Então, muitas vezes a gente vê assim na política que acontece, querem dizer que os fins justificam o meio, e na verdade é isso que acontece. Muitas vezes a gente quer chegar em algum lugar, quer chegar ao poder, mas não mede consequências em relação a isso. Acaba fazendo coisas terríveis. E a gente se pergunta, fala assim, mas como que você me fala que nós temos parte de personalidade parecida com Jezabel e Acabe? Mas nós temos que entender que o inimigo está a todo momento querendo nos fazer pecar, querendo nos fazer errar. E nenhum desses ditadores sanguinários da história, desses reis sanguinários, desses assassinos que falam na Bíblia, nenhum deles tem
acordado um dia e falar, agora eu vou ser mal, agora eu vou sair matando, vou fazer horrores. Não, o mal ele começa aos poucos. De pouco a pouco o inimigo ele vai usando a gente, se nós deixarmos, se nós não vigiarmos, não orarmos, ele vai nos usando e fazendo pouquinho de cada pouco fazer coisas terríveis. E aqui, quando a gente fala também sobre Acabe e Jezabel, Acabe, enquanto eu li sobre ele, eu vi que teve momentos assim, em que Jezabel, mulher terrível, sanguinária, do mal mesmo, ela nitidamente era do mal. Só que Acabe, eu entendi ele como um cara assim, moralmente frouxo, como você fala, moralmente fraco, que ele acabou por conveniência política, querendo fazer aliança com outro reino, com outro rei, ele acabou casando com Jezabel, que era filha de Etebaal. E o que aconteceu? Eu sempre costumo falar de uma frase, quando eu vejo alguém se juntando com alguma pessoa assim que a gente vê que nitidamente é uma pessoa problema, eu falo assim que galinha que acompanha pato morre afogado. Então talvez Acabe, talvez ele tivesse salvação. Se lá no momento de ele casar, apesar de ele já ser errante, fala aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. 1 Reis 16, 30. Abram aí, por favor. Amém? Então, 1 Reis 16, 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, me parece assim que por mais que Acabe já tivesse uma natureza assim errante, parece que em algum momento Deus queria salvar a vida dele, queria que ele viesse a ser um homem bom. Porém, quando ele fez a escolha de casar com Jezabel, que quando a gente vai buscar um relacionamento, poucos vai ter a sorte que eu e a Ana Paula tivemos. Eu e a Ana Paula, nós nos conhecemos fora da igreja. Numa festa julina, maína. Ó, festa maína, até hoje eu lembro. Se apertar um pouquinho, eu lembro do dia. E assim, no momento totalmente errante, nós fizemos coisas assim que não era certo perante Deus. Só que Deus teve misericórdia da minha vida e da vida dela. Eu entendo isso hoje. Porque eu entendo ela como uma mulher valorosa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me entende. E eu, apesar de todas as minhas falhas, eu busquei trabalhar, busquei conquistar algo. E então nós tivemos muita sorte. Só que quando você não ora, não busca, nem sempre você vai ter a sorte que nós tivemos. Às vezes você vai ter o azar de Acabe. Você vai casar com uma mulher sanguinária e fala que Jezabel, como ela tinha na cultura dela, aquela forma de adorar aos deuses pagãos e tudo mais, ela quis trazer isso para Israel de toda maneira. O que ela fez? Quando ela se casou com Acabe, ela trouxe lá do reinado dela lá, trouxe 450 profetas de Baal e 400 dos postes ídolos, adoradores pagãos. E ela quis, de qualquer maneira, introduzir aquele meio de cultuação pagã no meio dos israelitas. E ela não mediu esforço para isso. E ela trouxe a perdição total para Acabe. Então talvez Acabe tivesse salvação, porém, a escolha que ele fez no casamento o levou a algo que a gente vai ver no final aqui, que realmente é muito triste. Aí, nós vamos falar também sobre a personalidade de Elias, né? Que era o principal. Quando eu iniciei, eu ia falar sobre Elias. Só que antes eu tenho que falar o porquê. O porquê que eu mudei o itinerário, digamos assim, da pregação.
e resolvi me atentar em relação à personalidade de Acabe e Jezabel. É difícil a gente confessar os nossos erros. É bonito nós falarmos que nós estamos em luta, né? Igual eu falei no começo. É bonito essa coisa aí que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E realmente é verdade. Porém, é difícil você falar que você tem a personalidade, principalmente de Jezabel. Uma personalidade, às vezes, que você quer algo a qualquer custo, que você, se for preciso, você vai xingar, vai esmurrar, vai quebrar alguma coisa. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de um episódio, há mais ou menos 6 meses, que eu estava num momento bem difícil, bem complicado. E um dia, quem mais sofre com isso é a Ana Paula, minha esposa. Infelizmente é assim, os cônjuges sempre sofrem com os problemas dos seus pares. Mas assim, o que acontece? Um dia, eu atribulado na loja lá, a Paula me ligou, alguma coisa não estava dando certo, e eu lembro que eu não gostei daquilo lá, e eu estava com meu celular na frente, eu esmurrei meu celular. Quebrei ele. E o pior é que na primeira vez que eu bati nele, ele não quebrou. Eu falei, infeliz, peguei e bati de novo. No que eu bati, eu quebrei ele de vez. E pior que ali, não é só um custo financeiro. Eu tenho contatos de conversa com fornecedores, contatos de fornecedores, propriamente dito. Para mim é difícil falar isso, encarar isso. Mas estou falando para vocês, para que sirvam de exemplo, talvez. Para que vocês não venham fazer igual. E eu fiz isso. E ali eu me senti como se eu fosse Jezabel ali. Terrível. Se sentiu contrariado, foi lá e quebrou o celular. Tem gente que quebra a cara um do outro. Tem gente que mata. Graças a Deus não cheguei a esse ponto e nem Deus me livre. Entendeu? Então, mas assim, as coisas evoluem. Se a gente não acaba assim se examinando, buscando a perfeição perante a oração, perante a leitura da Bíblia, nós vamos por caminhos terríveis que chega a coisas que a gente nunca imaginaria que ia fazer. Então eu me lembrei desse episódio e aí resolvi falar principalmente sobre Acabe e Jezabel. Mas também tem Elias, né? Elias, o profeta do fogo, que Deus usou ele grandemente para desafiar o rei Acabe. Primeiro chegou no Acabe lá e falou, Acabe, eu venho aqui para te dizer que Deus mandou falar que haverá 3 anos de seca aqui. Que não vai chover um pingo d'água. E vocês sabem, naquela época, os reis eles tinham autoridade máxima. Qualquer coisa que contrariasse eles estavam matando. Era a forma de impor o medo, de governar. Então, ele falou isso, e Deus logo falou que ele fugisse. E ali em 1 Reis 17, 2, veio a palavra falando, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então, logo após ele falar isso para Acabe, Deus mandou que ele se retirasse para Querite. Fala, mas Deus, o Todo-Poderoso, manda falar algo como isso e manda o cara fugir? Fala, o que está acontecendo? Mas aí, nós temos que ver que na nossa vida, nós temos que ter preparação para tudo, para algo maior que vai vir. Então, Querite é um lugar onde ele ficou sozinho. Fala que ele tomava água da torrente e que Deus o alimentava através de corvos durante o dia e durante a noite. Então, ele estava ali sozinho e em alguns momentos vinham os corvos ali alimentá-lo. Então, era um momento de reflexão, momento íntimo dele falar com Deus, porque ele não tinha com quem falar. Vai falar com quem? Vai falar com Deus. Se ele é um profeta de Deus, então ele vai estreitar o relacionamento dele com Deus. E Deus, através disso, vai torná-lo mais poderoso espiritualmente, porque viria um desafio maior. E daí, qual que é esse desafio? É o desafio do profeta do fogo com os adoradores de Baal. E daí, eu vou achar aqui, só um instantinho, que a gente começa falando e depois acaba se perdendo aqui.
Tá, eu não marquei esse texto, mas vamos lá. Aqui, ó. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesse episódio aqui, fala que Elias pediu para que... desafiou lá no capítulo 19 no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 19, Elias fala com Acabe e fala: agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. E ali, então eu entendo que em Querite, Deus o preparou para esse desafio. O que aconteceu? Ele impôs ali um desafio que o Deus que mandasse fogo e consumasse ali aquele holocausto, aquele sacrifício, pode-se assim dizer, seria o Deus verdadeiro. Então, ele propõe esse desafio e Acabe aceita. E reúne ali todo o povo de Israel e os profetas de Baal e os profetas dos poste-ídolos. E aí eles começam lá, primeiro começam os profetas lá da Jezabel. E daí começa lá, eles começam a profetizar, a conversar lá pedir para a divindade deles lá, para que mandasse fogo. E aí, por volta do meio-dia, nada acontece, e consequentemente, ali o Elias começa a zombar. Falei, aí, cadê o Deus de vocês? Ele está dormindo? Está passeando? Não vai vir hoje não? Ele não vai mandar fogo não? E chega um momento que não tem mais o que fazer, os caras começam a se chicotear lá, a se cortar, e enfim, nada funciona. E de repente, ali, Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder, profeta do fogo, ele pede a Deus, faz ali o altar com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Judá, manda fazer ali tipo uns, não sei se seriam uns buracos, algo para descer água ali. Enfim, Deus poderosamente manda fogo do céu, queima todo aquele sacrifício ali, aquele holocausto, e ainda consome toda a água ali que foi derramada. E o que acontece? O povo entende, naquele momento, que o Deus, o Senhor, com letra maiúscula, é o verdadeiro Deus. E aí Elias extingue o povo a matar os profetas ali de Jezabel. E o povo vai e mata. E nesse momento, você pensa assim, nossa, o cara tem poder mesmo, Deus vai fazer maravilhas ali, o cara vai sair, ele é o grande profeta do fogo. Mas o que acontece? Inclusive, após isso, ele fala para Acabe, para que manda o seu servo falar para Acabe que preparasse os cavalos, cingisse os cavalos e descesse o monte, porque Deus ia derramar chuva. E pede para que o seu ajudante, o seu servo, subisse ao monte e visse se tinha alguma nuvem. E ele vai, uma primeira vez fala que não, e na 7ª vez ele fala, veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí que nesse momento ele fala, então avisa Acabe que Deus vai mandar chuva. E daí, não sei por que motivo, ele se apressa e ele chega primeiro que Acabe nas portas de Jezreel. Acho que chama assim, Jezreel ou algo parecido, que é o lugar lá. E ele corre na frente para chegar à frente de Acabe. Mas enfim, chegando lá, Acabe faz todo ali o relatório do que aconteceu para Jezabel, e ela fica furiosa e fala que na mesma hora do dia posterior, Elias seria um homem morto. E nesse momento, um homem poderoso, usado por Deus, pelo poder de Deus, tem medo. E teme pela sua vida. E fala que ele fugiu e que ele foi para um lugar, depois foi para o deserto, e que ele chegou lá cansado, deitou-se embaixo de um pé de zimbro
e pediu para morrer. Pediu: Deus, leva-me. Então, muitas vezes a gente não fala assim: Deus, me mate, me leve. Mas muitas vezes a gente fala assim para Deus que nós não aguentamos mais. Que algum desafio que a gente tem, seja no trabalho, seja no estudo, a gente quer matar aquele sonho da gente. E é quando Deus nos toca com o seu poder e fala: não, levanta, põe ali em cima de pedras, em brasas, pão e uma botija de água, que vai nos alimentar poderosamente para que a gente siga para onde Deus quer nos levar. Então, nós temos que entender que nós temos que, dentro da nossa personalidade, nós temos que não seguir os exemplos que estão aqui, que é o exemplo do egoísmo, o exemplo aí da violência, o exemplo de querer tudo da nossa maneira, e buscar a vontade de Deus. E que, mesmo que esteja difícil, nós temos que buscar a Deus, nós temos que elevar a nossa confiança a Deus. E aí foi o que Elias fez. Elias confiou em Deus. E eu vou levar já para o fim dessa reflexão. E aí nós vamos ver o que aconteceu no fim com Acabe e com Jezabel. Qual foi o fim terrível deles? Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui por Acabe. Agora é importante que vocês abram a Bíblia em 1 Reis 22, 34. Lá no episódio onde fala que Acabe se adonou da herança de Nabote, logo depois o profeta de Deus fala que Deus manda dizer que no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, que Nabote, na verdade, pelo que eu entendi, ele era um servo de Deus. Ele não vendeu a vinha porque era proibido aos judeus, se não me engano, naquela época, vender a herança de seu pai. Então, seguindo ali uma ordenança de Deus, ele não vendeu. Talvez para ele seria vantajoso ganhar um dinheiro a mais ali, porque na verdade Acabe ele realmente ofereceu dinheiro ou um pedaço de terra melhor do que ele tinha. Só que ele não poderia vender, ele não poderia passar por cima da lei de Deus. E aí, consequentemente, isso levou à consequência da morte dele. E aí, fala que logo após esse episódio da morte, Deus mandou dizer a Acabe que ele teria o mesmo fim de Nabote, que os cães lamberiam o sangue dele. E aí, lá em 1 Reis 22, 34, fala assim: então um homem enteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E lá no versículo 38, fala assim: quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, segundo as palavras que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nesta água. Então fala aqui, ó, os cães lamberam o sangue do rei. Um fim terrível, né? Porém, pior ainda foi o fim de Jezabel. Eu acho que o fim de Jezabel foi, eu acho assim, proporcional à maldade que ela fez. Porque se a gente for ver, Acabe, ele morreu, talvez, entre os deles lá, morreu honrosamente na guerra. Ele foi batalhar, ele se enfiou no meio de campo de batalha. Agora,
a gente vem para 2 Reis 9:30. Vocês vão ver o fim terrível que teve Jezabel. Segunda Reis 9:30, a morte de Jezabel. Tendo Jeú chegando a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, olhou para a janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? Ele perguntou para quem estava lá no palácio, quem era com ele, que na verdade eram servos de Jezabel. E rapidamente eles viram 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o sangue a parede e os cavalos. E Gel a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. Foram para sepultar, porém não acharam ela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, ele o disseram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que não dirão, esta é Jezabel. Então quer dizer, ela teve um fim trágico, o cara tripudiou no cadáver dela, atropelou ela, e ela, pelo que eu entendi aqui, ela não foi nem sequer sepultada. Os restos delas, os cães comeram e defecaram, e aquilo lá virou esterco, virou nada. Então a gente vê o fim de Jezabel e o fim de Acabe. Então, eu não quero um fim desse para mim. Alguém quer um fim desse? Um fim desse? Acho que ninguém quer, né? E daí nós vamos falar lá sobre o fim de Elias. O profeta que titubeou, fraquejou, porém ele tinha o mandamento de Deus no coração. E Deus o amparou e ele teve um fim glorioso. Então vamos lá. 2 Reis 2:11. Vamos voltar. Prestem bem atenção, porque isso é muito impactante. Enquanto eu estava fazendo a leitura desse estudo, a hora que cheguei nesse ponto aqui, eu me impactei. E são palavras como essa, que mostram que vale a pena servir o Evangelho, servir o Deus Todo-Poderoso. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os apareceu, os separou, um dos outros. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, você veja como é forte essa palavra. Deus veio e resgatou o seu servo num redemoinho de fogo, com cavaleiros ali de fogo. Então, eu tenho a entender que Elias sofreu o que sofreu, teve os problemas que teve, mas Deus nem sequer fez com que ele sentisse a dor da morte. Podemos assim dizer que ele foi arrebatado. Então, essa palavra de hoje, ela pode se finalizar com essa frase que eu li, esse texto, que seria como se fosse uma mensagem de Elias. E seria levada em meio a um redemoinho de fogo e de glória. Então, alguns falarão desse evento e até me procurarão pelos cantos e fendas da terra, mas não me encontrarão. Mistério, nunca mais serei visto por aqui. Então, é como se Deus tivesse arrebatado. Ministério de Louvor, se quiser vir já para... Estão finalizando.
Então, que fique essa reflexão para nós hoje, que nós venhamos nos examinar e buscar em nós aquilo que é bom em nossa personalidade, aquilo que serve como exemplo, mas que principalmente, como eu disse no início, que nós venhamos buscar saber aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está nos levando para um caminho de perdição. Eu acredito aqui que ninguém quer ter esse fim que teve Acabe e Jezabel. Jezabel, como eu disse, é uma mulher já sanguinária, terrível, mas Acabe talvez poderia ter um fim diferente. Porém, ele resolveu, numa conveniência, fazer um pacto, casando-se com uma mulher sanguinária de outra tribo, de outra nação, que ela nitidamente era uma pessoa má. Então, que nós nas nossas relações interpessoais, que nós venhamos entender que nós devemos se relacionar, buscar relacionamento com quem compartilha da mesma fé que nós, que nós tenhamos ter muito cuidado com o jugo desigual, e que nós venhamos buscar esse entendimento de Deus e queiramos realmente, verdadeiramente, buscar o Deus Todo-Poderoso, renunciando aos nossos caprichos, renunciando aos nossos mimos, que nós não venhamos ser nem essa pessoa mimada, talvez assim por dizer, igual Acabe foi, e que nós não venhamos ser essa pessoa tão obstinada em querer aquilo as coisas a todo custo, igual fez Jezabel. Que nós venhamos, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, e que nós venhamos trazer essa palavra como exemplo para mim, exemplo para cada um de vocês, que assim como Deus tenha falado comigo, que tenha falado com vocês também. Eu peço aos irmãos agora que venham se colocar em pé, vamos fazer a oração final, né? Senhor Deus Pai, te agradeço, Pai, por esse momento, Pai, em que uma palavra, Senhor, que na verdade, Senhor, tudo que estava no script, Senhor, praticamente pouco foi usado, Senhor. Eu busquei, Senhor, nesse momento, Senhor, tentar entender, Pai, aquilo que o Senhor queria falar, Senhor, comigo, com os seus servos, Senhor. E Pai, que nessa noite, Senhor, nós venhamos, Senhor, assim como eu disse, Pai, renunciar, Pai, a nossos desejos, Senhor, renunciar, Pai, às nossas iniquidades, Senhor. Pai, que nós não venhamos, Senhor, adorar, Senhor, outros deuses, Senhor. Que não deixe, Senhor, que tenha misericórdia de nós, Pai, que mesmo que nós não saibamos, Senhor, que nós não venhamos adorar, Senhor Jesus, um Deus ou um símbolo, Senhor, sem que nós saibamos, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para entendimento, Senhor. Que o Teu povo venha buscar, Senhor Jesus, o entendimento. Venha orar, Senhor Jesus. Venha ler Tua palavra, Senhor, e buscar, Senhor, o entendimento, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha descer tremendamente aqui, Senhor, e que venha nos fazer, Senhor Jesus, espiritualmente, Senhor, fortes, Senhor, espiritualmente, Senhor, poderosos, assim como o Senhor fez, Pai, com o Seu profeta Elias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te peço, Senhor Jesus, que nós venhamos ter, Senhor, um pouco, Pai, de Elias, Senhor, quando Deus fala, Senhor, que ele foi para Querite e teve um momento, Pai, de reflexão, Senhor, um momento, Pai, em que ele provavelmente ficou só ele e Deus, Senhor. Nós venhamos ter esses momentos, Senhor, e que, Pai, que mesmo, Senhor, que haja problemas dos quais a gente acha que não há solução, Senhor, que acha que é o fim, Senhor, para um projeto, Senhor, que é o fim, Senhor, para o fim, Senhor Jesus, para algo que nós queremos muito, Senhor. Pai, que nós venhamos erguer nossos pensamentos a Ti, Senhor, elevar nosso coração, Senhor, a Ti, Senhor, e buscar, Senhor, força, Senhor, dos céus, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Jesus, querer, Senhor, que o Espírito Santo fale por nós, Senhor Jesus, fale através de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos se fazer, Senhor, verdadeiro, Senhor,
adoradores, Senhor. Nós venhamos se fazer, Senhor, ter um coração, Senhor, como o de Elias, Senhor. Que um coração, Senhor, do qual, mesmo que nós clamamos, Senhor, que nos leve, que nós clamamos pela morte, Senhor, que mesmo assim, Senhor, o Senhor nos leve, Senhor, para o relacionamento contigo, Senhor, nos dando, Senhor, força, Senhor, para seguir adiante, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer coisas tremendas, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, com que nós venhamos, Senhor, porventura, Senhor, se for possível, Senhor, um dia sermos arrebatados, Senhor. Que o mistério, Senhor, venha acontecer na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Elias, Senhor. Pai, para Ti tudo é possível, Senhor. Isso aí, Senhor, é um texto do Velho Testamento, Senhor. Mas que, assim como o pastor Severino fala, Senhor, o Deus do Velho Testamento, Ele é o mesmo Deus de hoje, Senhor. E essas maravilhas, Senhor, que aconteceram no Velho Testamento também pode acontecer hoje, Senhor. Então, Senhor, que nós venhamos, Senhor, entender isso, Senhor. Que nós venhamos buscar, Senhor, a Ti, Senhor. Buscar o Seu entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Senhor.